E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela e sim, estou aparecendo de novo, a famosa Fuça Feia de volta ao canal. Lá no fundo, o bom e velho mestre do terror, que tem que aparecer, senão depois punições acontecem. Pelo menos eu acho que sim, e eu prefiro evitar. E eu tô aparecendo nesse vídeo porque me deu vontade de falar sobre uma edição em especial que eu tenho. Eu sinceramente não tenho certeza de se ela já não apareceu em algum vídeo do canal. Eu ando com a memória meio ruim e eu sou preguiçoso. Eu não quis ficar procurando aqui nos vídeos do canal para ver se eu já fiz vídeo sobre ela. Eu acho que é bem possível porque é uma edição muito marcante. Mas eu queria falar com vocês, vou baixar aqui um pouco a câmera hoje. Eu queria falar com vocês literalmente sobre saudade e das representações físicas às vezes que a saudade tem, principalmente para quem coleciona. Porque qual é o colecionador, seja de que mídia for, tá? Seja do filmes, seja de livros, seja de quadrinhos, action figures, cara, não importa o ramo. Qual é o colecionador que não tem pelo menos um item na sua coleção que está lá por razões muito mais afetivas do que qualquer outra coisa? Porque lhe lembram alguém, porque ganhou de alguma pessoa em especial, porque conseguiu numa época especial, né? Eu nem estou falando daquela edição que você queria muito. Eu, por exemplo, neste momento estou esperando ansiosamente uma edição que eu queria há muito tempo e que eu já falei dela aqui no canal em vídeo, que eu estava interessado, que eu estava procurando essa edição e eu acabei falando a respeito e consegui comprar. Pelo menos, se nada der errado, porque já tinha comprado uma vez, deu errado, eu acabei recebendo a informação de que eu não receberia a edição. Refiz a compra em outro site, estou esperando chegar. Quando chegar vai ter vídeo, vai ser maravilhoso. Mas é uma edição que eu queria muito. É uma edição que me traz uma nostalgia, mas que não me traz essa memória que eu estou falando, diferenciada, esse amor que eu tenho. Né? Porque eu tenho itens na minha coleção que estão comigo há muitos anos e que a única razão deles estarem, o único valor que eles têm de verdade, está ligado ao meu afeto, ao meu carinho, está ligado a de quem veio, a de como vieram parar comigo, a do porquê eu tenho. E qual é o colecionador que não tem isso? Mais uma vez eu digo, não importando a mídia que ele coleciona. Pois eu resolvi falar dessa ediçãozinha aqui. Super-Homem e Homem-Aranha juntos novamente, da editora Abril. É o segundo encontro deles, está aqui número 2, aí desta vez enfrentando o Doutor Destino e o Parasita. Esse gibizinho aqui, essa edição que eu tenho em mãos, é exatamente a mesma que eu tenho desde que ganhei, lá nos longínquos anos 80. Inclusive, vocês estão vendo, passou por restauro, tem buraco de traça. É uma edição que está castigada, capenga. É uma edição que já passou por muita coisa e que, mesmo assim, eu nunca vou substituir. Pode acontecer, cara, de eu acabar adquirindo uma outra. Tipo, aparecer de lambuja uma edição mais novinha, mais inteira e que eu adquira. Não é impossível. É improvável, porque eu não vou ficar procurando. Mas não é impossível. Mas mesmo que isso aconteça, essa edição jamais vai fora. Por quê? Pela razão pela qual eu ganhei. Essa é a única edição que eu tenho em toda a minha vida como leitor, como colecionador. Eu vou colocar aspas aqui no colecionador, porque se eu tiver que me considerar um colecionador é só hoje em dia que eu foquei em algumas coisas que eu quero colecionar. Eu sempre fui muito leitor de quadrinhos, né? Eu nunca, até pela falta de possibilidade da época, eu nunca me preocupei em tentar completar
coleções, né? Eu só queria ler. Mas em toda a minha vida de leitor de quadrinhos, em toda a minha vida tentando colecionar quadrinhos, essa é a única edição que eu me permiti escrever o nome na capa. Tem meu nome na capa, fui eu que escrevi. Nunca tinha feito isso antes disso e nunca mais voltei a fazer depois disso. Isso porque essa ediçãozinha aqui que me foi dar, a edição é de julho de 89, né? É 89? Peraí, gente, a lâmpada não tá me ajudando. Eu vou sair do foco um pouco para ter certeza. É, julho de 89. Na minha cabeça até era 88, mas é 89. A edição é de julho de 89. E eu lembro, você vê que eu estava com dúvidas sobre se ela era de 89 ou 88, mas é a única dúvida que eu tenho. Porque eu lembro por que eu ganhei e o que eu estava fazendo no dia que eu ganhei. Eu ganhei essa edição de presente de aniversário. Eu estava fazendo aniversário, eu faço aniversário em agosto. Esse ano já fiz, já estou mais velho, né? E que bom, que viveu bastante para ficar mais velho. E eu estava fazendo tarefa em casa, lá do Rio Grande do Sul. A gente não falava na época tarefa, né? A gente falava tema de casa. Estava fazendo, né, as tarefas escolares na mesa da cozinha. Tinha feito aniversário fazia uns dias, poucos dias, quando meu pai chegou do trabalho. Meu pai era policial militar. Entrou pela porta, colocou na mesa e disse: de aniversário para você. Cara, eu tinha achado que eu não ia ganhar nada. Nós não vivíamos uma situação financeira confortável na época. Eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei que eu costumo dizer que eu não tinha condições de ficar comprando quadrinho todo mês. Não só porque onde eu morava o quadrinho não chegava de maneira regular todo mês para você manter uma coleção, mas também não tenho motivo para me envergonhar, porque a grana para comprar todo mês eu não tinha. Né? Quadrinho sempre foi baratinho. De certa maneira, isso não é sempre verdade não, mas de certa maneira, comparado a outras coisas que você podia querer, podia tentar adquirir, sim, quadrinho era barato. Mas às vezes você vive tal situação que até o pouco dinheiro daquele quadrinho pode fazer falta. E fazia falta. Para os meus pais não era fácil. E então eu achei que aquele aniversário eu nem ia ganhar nada. Quando meu pai apareceu com este quadrinho, pra mim foi incrível. Não vai passar em branco. Eu era criança, velho, eu era menino. Né? Eu pensei, não vai passar em branco, que maravilha. E me deu a coisa que eu mais gostava. Te deu só um gibizinho, né? Isso é um presentinho tão michuruca, como eu acabei de dizer, velho. Primeiro que na época ganhar gibi, até hoje, né? Ganhar gibi pra mim nunca é um presente michuruca, me deixa extremamente feliz. Segundo, dadas as condições, era um baita presente. Terceiro, ele ainda comprou uma edição que trazia um encontro entre o Super-Homem e o Homem-Aranha. Simplesmente, o primeiro gibi na vida que eu comprei em banca. O personagem do primeiro gibi na vida que eu comprei em banca, que é o Super-Homem. Já contei essa história aqui. Juntamente com um dos meus heróis prediletos. Na época eu tinha dois personagens prediletos, dois heróis prediletos. Homem-Aranha e Hulk. E acabou, eram os meus prediletos. E era o meu herói predileto. Eu já sabia que havia acontecido um encontro entre o Super-Homem e o Homem-Aranha. Na época em que esse gibi chegou às minhas mãos, eu não tinha lido o primeiro encontro, não tinha tido oportunidade de ler. Eu sabia que tinha existido, eu morria de vontade de ler, eu entendia vagamente. Eu era uma criança também, vamos combinar que eu era uma criança desinteressada pra cacete, né, cara? Porque o fato de eu ser criança não me impedia, de fato, de eu saber dessas coisas, mesmo naquela época em que a informação era mais escassa. Mas eu não entendia totalmente, eu entendia vagamente aquela questão de universo Marvel, universo DC. Eu sabia que os personagens não podiam se cruzar, assim, o tempo todo, não viviam no mesmo universo, porque eram editores
editoras diferentes, embora no começo, quando eu comecei a me interessar por quadrinhos, me confundisse o fato deles ser de editoras diferentes, mas serem publicadas no Brasil pela mesma editora. Então, durante um breve período, aquilo me confundia. Depois eu entendi, né? Eu sempre digo, eu era crianção e tal, mas eu não era assim tão lesado por exemplo, não saber que os quadrinhos não eram produzidos no Brasil, que não era material feito no Brasil. É óbvio que eu sabia disso. Eu sabia desde cedo. Quando eu lia a sessão de carta dos quadrinhos e eu via gente mandando carta para lá, fazendo cobranças e tal, como se a editora Abril fosse a criadora dos quadrinhos, eu me indignava. Eu pensava, sujeito tapado, né? Aí eu me achava muito inteligentão. Coisa de moleque da época, né? Não olhava pro próprio umbigo. Então eu tinha essa vaga ideia da diferença dos dois universos e tal. Tava começando a formar uma ideia mais consciente disso, de universo Marvel, universo DC. Mas eu sabia que tinha tido o primeiro encontro, sabia que era um baita evento quadrinístico da época, sempre quis ler e não podia. E quando meu pai trouxe esse gibi, eu finalmente tinha a oportunidade de ler o encontro dos dois personagens. E eu sabia que não era o primeiro encontro, eu sabia que era o segundo encontro entre os dois, que eu continuaria sem saber o que aconteceu no primeiro. Continuei sem saber por um bom tempo, eu demorei bastante para conseguir comprar aquela edição daquela coleção que a editora Abril lançou, Grandes Encontros Marvel DC, em que ela praticamente relançou os encontros todos, né? Aí eu comprei para ler Super-Homem e Homem-Aranha, depois perdi. Eu comprei bem depois dessa, mas acabei perdendo, mas essa eu guardei até hoje. Então eu tinha essa consciência que não era a mesma coisa, velho, mas era a oportunidade de ouro. Isso fez com que esse presente de aniversário se tornasse ainda mais importante para mim. Então eu não vou ficar mostrando a revista, eu não vou ficar folheando a revista, até porque, cara, todo mundo conhece esse material, já foi falado a exaustão aí na internet, em vídeos do YouTube, já foi relançado, é uma coisa arada. Falando rapidamente sobre a história, eu gosto da história, é uma história bastante simples, é uma história até bastante clichê, aquela coisa de encontros de dois super seres. A única coisa que ela não traz como o clichê clássico desses encontros é que dessa vez o Super-Homem e o Homem-Aranha não trocam supapos, não trocam. Né? No primeiro encontro que eu consegui ler anos mais tarde, eu vi que o clichê se manteve, teve ali uma parte da história em que o Super-Homem e o Homem-Aranha trocaram os supapos. Nessa não há isso, eles não trocam supapos, e o grande vilão da história é o Doutor Destino, é o cérebro por trás de todo o problema. E nesse universo crossover aqui, os heróis Marvel e DC estão convivendo, e o Super-Homem tinha total conhecimento da existência do Doutor Destino e considerava ele um baita vilão. E o Doutor Destino sempre foi um dos meus vilões prediletos. Ver ele como grande cabeça por trás da ameaça que os dois estavam enfrentando me agradou demais. Então, a história me agradou, é uma história boa, sem ser espetacular, sem ter nada demais, com bons desenhos. Eu vou ver, só para não deixar passar em branco, eu vou ver se eu lembro aqui quem é que escreveu, quem é que desenhou, né? O argumento é do Jim Shooter e os desenhos do João Buscema, né? É isso. E o Shooter, né? O Shooter tem uns materiais interessantes, outros nem tanto, né? A gente sabe. Mas a história é boa, sem ser espetacular, a revista é divertida, é gostosa de ler, o fato de ser um novo encontro entre os dois personagens é uma coisa sempre a ser comemorada, mas o que tornou essa edição inesquecível foi ela ser um presente do meu pai. Não foi o último presente que eu ganhei do meu pai. Isso não importa se a gente está falando de presente de aniversário, nem nada. Não foi. Não foi nem mesmo o último quadrinho que eu ganhei do meu pai. Em algumas outras ocasiões, por N razões, meu pai me presenteou com quadrinhos e com livros. Mas foi o quadrinho mais especial que eu ganhei. Porque foi o único que eu ganhei como presente de aniversário, e foi num momento em que eu julgava que eu não ia ganhar nada. E pareceu tão apropriado, quase simbólico, que justamente porque foi ele que comprou, tá? Ele não gostava de quadrinhos, ele não gostava de gibi. Os poucos gibis que ele gostava de ler eram Disney, que na época eu não gostava.
Meu pai gostava de Disney, ele lia Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, essas coisas ele ainda lia, mas pouco, mas lia. Ele não entendia nada de super-heróis, ele achava as histórias bobas, ele não curtia. Ele pegou isso aqui aleatoriamente, cara. Sabe-se lá quais foram as razões para ele ter pego esse quadrinho. Mas me pareceu tão apropriado que reunisse essa miríade de coisas que me interessava, que reunisse o primeiro super-herói, o primeiro gibi, o personagem do primeiro gibi que eu comprei na banca em vida, e que foi meu pai que comprou, hein? Ele estava comigo, ele pegou pra mim. Estávamos lá, eu escolhi o Super-Homem, ele comprou. Primeiro gibi em banca que eu comprei na vida, Super-Homem. Reunia o encontro dele com o meu herói predileto da época, o Homem-Aranha. Me trouxe a oportunidade de, ainda que não fosse o primeiro encontro que eu tinha tanto ouvido falar, me trouxe a oportunidade de finalmente ler a aventura em que unia os dois. E trouxe tanta alegria para um aniversário que parecia que ia ser vazio, porque não vamos negar, cara. Quando a gente é criança, a gente tá esperando ganhar um presente, velho. A gente tá. Né? Hoje em dia, às vezes eu mal lembro do meu aniversário. Não me importo mais. Mas até porque vou ficar contando o tempo agora pra quê, né, velho? Era barba do cidadão, já era, né? Agora é aproveitar o que dá, porque aqui é ladeira abaixo. Mas na época, você quer ganhar, velho. Qual é a criança que não quer? E ao perceber que provavelmente eu não ia ganhar, pelo menos foi o que eu pensei, eu tava conformado. Eu não era um moleque que eu ia ficar enchendo o saco e choramingando pelos cantos. Mas eu tava, né, meio que na bad, porque ia passar em branco. Ele largou esse quadrinho na minha mão, mudou tudo, velho. Mudou tudo. E eu guardei com muito carinho até hoje, uma coisa rara. Eu tenho até que, se você considerar a maneira como eu tratava os quadrinhos, a maneira como eu lidava com eles, até que eu ainda tenho bastante quadrinho literalmente da minha infância, edições que eu tenho desde moleque. Tem muita coisa que eu readquiri depois, eu tive quando moleque e readquiri depois, mas até que eu tenho um bom número de quadrinhos que eu literalmente tive quando menino. Mas de todos eles, o mais especial, e sempre vai ser o mais especial, é esse. Super-Homem e Homem-Aranha, o segundo encontro, presente de aniversário, a única batizada com o meu nome na capa. É essa daqui. E eu trago a vocês essa ideia. Que tal deixar aí nos comentários? Qual é o seu quadrinho, o seu livro, o seu filme? Qual é o que mais te marcou? Qual é aquele que você tem e você ama, não pela qualidade em si do quadrinho, ou do filme, ou do livro, não nem mesmo porque você demorou muito para conseguir, você procurou muito, você desejou muito, né? Você tentou adquirir de todas as maneiras, mas demorou para conseguir, que é um item que você adora. Qual é aquele item que você tem que realmente tem muito pouco, quase nada, ou às vezes até nada de especial, mas que mora no seu coração e é uma das coisas mais importantes da sua coleção, apenas pela maneira como veio ou de quem veio, apenas porque marcou para você uma época, um período? Fala aí, deixa aí nos comentários, eu vou gostar. Pessoal dos meus amigos que tem canal, se quiser falar em vídeo sobre isso, vai ser legal. Meu amigo André, do canal do Luiz, né? Eu estou sempre falando dele aqui. O canal do Luiz é um canal fascinante, um canal show de bola, vale muito a pena. Se você tiver interesse, tiver tempo, qualquer hora dessas, André, faz um vídeo para nós falando disso. Falando de algum item que você tem, cujo o amor que você dedica a ele, o carinho que você tem por ele, é por de quem veio, né? É porque como você o conseguiu. Volto a dizer, não estou falando daquele item que foi difícil de conseguir ou que tem grande valor porque é raro. Estou falando unicamente daquele item aquele item que você só guarda porque veio de uma pessoa que lhe é muito especial, ou de uma maneira que lhe é muito especial, marcou um período da sua vida. Eu vou gostar de saber. Pessoal dos outros canais aí que tiver interesse em deixar no comentário ou quiser fazer um vídeo a respeito, se fizer o vídeo me fala, eu vou lá assistir, vou comentar. Já citei o André, cito o meu amigo Jair não tem canal, mas deixa aí nos comentários, Jair, eu vou gostar de ver.
o Denis Fontes, eu assisto os vídeos, eu e o Denis não temos exatamente contato, eu faço um comentário no canal dele, ele faz um comentário no meu, eu gosto dos vídeos dele. Se quiser falar também a respeito, por que não? Eu vou gostar de qualquer um que estiver interessado em partilhar esse momento com a gente. E desse vídeo, se você gostou, aquele likezinho aí maroto pra mim. Pro Mestre do Terror, meio pela metade lá atrás, vamos subir ele aqui um pouco aqui, ó, só pra ele aparecer um pouquinho mais, ó. Mestre do Terror lá atrás. Fomos. Assim ficou esquisito, né? Vai assim. Fomos.